Você já confiou em alguém e foi traído? Já amou com toda a alma e foi jogado numa cova, esquecido? Essa é a história de um jovem chamado José. Um sonho em seu coração, uma túnica nas costas e uma ferida aberta pela mão de quem mais deveria amá-lo. Mas o Deus que vê no secreto não permitiu que a história terminasse na dor. E talvez hoje, ao ouvir essa história, você descubra que a sua cova pode ser o começo de um trono. Onde mora a palavra? Histórias sagradas que tocam a alma. José era o filho amado de Jacó. Seu pai lhe dera uma túnica colorida, um símbolo de honra e preferência, mas nem todos celebravam José. E viram seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles. Por isso o odiavam e não lhe podiam falar pacificamente. Gênesis, capítulo 37, versículo 4. Então José sonhou: eis que estávamos atando molhos no campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Gênesis capítulo 37, versículo 7. O sonho não foi recebido com alegria, foi recebido com rancor. Quanto mais José sonhava, mais seus irmãos o odiavam. Um dia, Jacó enviou José até os irmãos no campo. Quando o viram de longe, tramaram contra ele, e disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas. Gênesis, capítulo 37, versículos 19 e 20. Mas, em vez de matá-lo, decidiram jogá-lo numa cisterna vazia. José, o sonhador, foi lançado na escuridão. Imagine o silêncio daquela cova, a terra fria, o eco dos risos de seus próprios irmãos. E ali ele foi deixado para morrer. Logo depois, uma caravana de ismaelitas passou. E então veio a ideia: vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele. Gênesis, capítulo 37, versículo 27. Vendido, trocado por 20 moedas de prata. José, o amado, virou mercadoria, levado para uma terra estranha, separado de seu pai, separado de tudo, mas jamais separado dos olhos de Deus. No Egito, José foi comprado por Potifar. E a Bíblia diz: e o Senhor era com José, e foi varão próspero. Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Mesmo na escravidão, a graça de Deus estava sobre ele. José prosperava, administrava, crescia. Mas a mulher de Potifar o desejou e, rejeitada, o acusou injustamente. José foi lançado na prisão. Mais uma vez. O justo foi traído. Mais uma vez. A luz foi apagada. Mas mesmo ali, Deus trabalhava no silêncio. Porém, o Senhor era com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Gênesis, capítulo 39, versículo 21. Na prisão, José interpretou os sonhos. O copeiro do rei, restaurado à sua função, prometeu ajudá-lo, mas se esqueceu. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Gênesis, capítulo 40, versículo 23. Quantas vezes você já se sentiu esquecido, traído, abandonado?
José passou anos preso por algo que não fez. Mas o céu não se esquece. Deus estava forjando um coração para governar. Aquela cela era um berçário de propósitos. 2 anos depois, Faraó teve sonhos perturbadores e ninguém pôde interpretá-los. Então o copeiro se lembrou de José e José foi chamado à presença de Faraó. E disse Faraó a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo um sonho, o interpretas. Gênesis, capítulo 41, versículo 15. José respondeu: não está isso em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Gênesis, capítulo 41, versículo 16. Humildade, dependência. E José interpretou os sonhos. Faraó viu a mão de Deus sobre ele e o levantou. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Gênesis, capítulo 41, versículo 40. De uma prisão para o trono do Egito. Anos depois, a fome trouxe seus irmãos até o Egito. Eles não o reconheceram. José poderia ter se vingado, poderia ter ferido como fora ferido, mas escolheu perdoar. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. José enxergava além da dor, além da traição. Ele via o propósito de Deus. Talvez você hoje esteja numa cova, ou vendido pela confiança, ou preso por injustiças, ou esquecido em alguma cela da vida. Mas a história de José nos lembra: a traição dos homens não anula o propósito de Deus. O esquecimento dos homens não cancela o cuidado do céu. A demora do tempo humano não impede a exaltação de quem Deus chamou. José confiou no Deus que trabalha no silêncio, e o silêncio gerou salvação para uma nação. Comente com fé: Senhor, mesmo nas minhas covas, eu continuo confiando em Ti. Compartilhe esta linda história de perseverança com alguém que precisa de esperança no meio da dor. Inscreva-se no canal onde mora a palavra. Ative o sininho e caminhe conosco, porque onde mora a palavra, mora o propósito que nunca falha.